Alon Raverim, porque todo da plan. Vamos estar aí mais uma vez, trazendo aí mais uma visão panorâmica de alguns livros da Bíblia, né? Nós já falamos aí no estudo passado sobre a visão panorâmica do livro do profeta Yeshayahu, ou Isaías. Abordamos aí alguns fatos importantes, explicamos um pouquinho sobre a questão também de datação. Isso vai concerner a todos os demais materiais das escrituras, não só das escrituras, mas de todos os achados arqueológicos, que consiste em trabalhos de escrita, seja livros de contos, de fatos históricos, quando são livros que abordam uma datação. Essa datação ela é segundo o Carbono 14, mas quando nós tratamos da questão dos textos bíblicos, nós temos que entender que existe uma data cultural dentro das escrituras, ao qual nós não podemos fugir. Por mais que o livro, que o Carbono 14, ele vai dar uma datação aproximada de quando foi escrito, mas isso dentro do nosso calendário gregoriano. Mas quando nós trabalhamos e tratamos sobre materiais bíblicos, ou seja, textos da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que a cultura da Bíblia Sagrada, aquela datação do Carbono 14, dentro do contexto do livro em si, ela não pode ser utilizada, porque existe uma, uma dinâmica, vamos dizer assim, de contagem do tempo, dos anos e dos dias diferente do nosso. Então nós temos que atentar para isso. Já visto que o nosso calendário, que o nosso contagem do nosso dia é de 24 horas, e o calendário bíblico ele é contado a partir de 12 horas. O próprio Yeshua, o próprio Jesus disse, né, para os fariseus: vocês não dizem que há 12 horas no dia? Por quê? Porque é diferente. Então o calendário bíblico é diferente do calendário civil que nós temos hoje. Explicamos que existem dois calendários em Israel: o calendário civil religioso, e os calendários eles são ligados aí pelos ciclos, vamos dizer, da lua. Por quê? Porque o calendário bíblico é um calendário lunisolar. Ele não é um calendário solar, é lunisolar, ou seja, é contado a partir da lua nova, tá? É um ciclo da lua nova, ok? Então beleza, vocês, toda vez que tratar, então eu não vou mais tratar a mesma coisa, o mesmo assunto toda vez que aparece uma data aqui no material. Não vou abordar porque já abordei. É só você ler o livro, assistir a aula do livro de Yeshayahu, de Isaías, que você vai ter essa informação lá, beleza? E fazendo uma correção aqui, né? No vídeo anterior eu disse que a contagem dos anos, na verdade eu até assim me enrolei um pouquinho, me embaracei na explicação, onde eu fiz uma confusão entre 5.784 e 7.884, né, a data em que se encontra hoje o calendário civil, o calendário religioso civil também de Israel, quando você vai tratar de festas bíblicas ou do ano novo judaico. O ano novo judaico é diferente do ano novo de todas as nações. Então nós estamos em 2024, no calendário bíblico, no ano novo judaico, nós estamos em 5.784, a data do calendário que se encontra hoje no Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, a partir do mês de Tishrei, está em 5.784, beleza? Então fazendo a correção, beleza? Então nós vamos ser bem rasos aqui na explicação ou na apresentação aqui do profeta Jeremias. Então, Jeremias, nós vamos ter dois contextos, dois livros, né, que estarão tratando a questão de Jeremias, na questão de seus escritos: o livro de Jeremias, que leva o seu nome, o nome do profeta, e Lamentações de Jeremias, né, que ele vai fazer este escrito,
ou ele vai ditar esse escrito, né? Nós sabemos que Baruch vai ser um auxiliar de Jeremias na escrita, por isso que às vezes a escrita de Jeremias ele traz informações da histórico, sobre o reinado de Judá e o cativeiro babilônico, tá? Primeiro acontece o cativeiro assírio com as tribos do norte, as 10 tribos do norte, o reino do norte, né? E depois acontece o cativeiro babilônico. Então, já expliquei, né, que tem que entender isso. 2 cativeiros aconteceram, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. O cativeiro assírio aconteceu para as 10 tribos do norte. O cativeiro babilônico aconteceu sobre Judá e Benjamim, ok? Vamos lá então. Seguindo as informações aí, é apenas introdutório, viu, gente? É um resumo introdutório do livro de Yirmiyahu, de Jeremias. Então, as informações básicas da visão panorâmica, né? A data, já expliquei a questão, né? Que nós temos até aqui assim, ó. 627 a 585 antes da Era Comum, antes do Mashiach, antes de Cristo. O de Lamentações é 586 a 585 antes da Era Comum, antes do Mashiach, antes de Cristo. Lamentações. Então essas são as datas aproximadas em que este livro serão escritos. O autor, Yirmiyahu, Jeremias. Local, Jerusalém. O alvo, chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento, tá? Irmãos, o profeta, todos os profetas que foram levantados, é diferente a posição dos profetas concernente aos profetas bíblicos, concernente aos profetas de hoje, tá? Como assim? Hoje as pessoas vão atrás de um profeta. Não estou falando contra o dom de profecia, não estou dizendo que não tem esse dom, só estou falando que as pessoas têm uma visão muito diferente, muito errada. Isso culpa até nossa mesmo, de nós profetas. Essa culpa às vezes é até nossa mesmo, né? As pessoas vão atrás dos profetas hoje para ouvir que Deus vai dar livramento, que Deus vai entrar na casa, que Deus vai salvar o filho, que Deus vai salvar o marido, que Deus vai salvar a esposa, que Deus vai trabalhar no emprego, que Deus vai fazer isso, que Deus vai dar livramento. Então, os profetas de hoje, a mensagem, se nós formos olhar para as mensagens dos profetas bíblicos, são mensagens de juízo. Presta atenção. Mas nenhum profeta profetizou bênçãos? Profetizou. Mas as bênçãos dirigidas pelos profetas das escrituras, elas estão ligadas à obediência às mitzvot, ou os mandamentos do Eterno. Então, todas as vezes no texto bíblico que o profeta profetizou uma bênção, um milagre, aquilo estava atrelado à obediência. Não, pastor, mas e lá aquela mulher que Eliseu profetizou para ela entrar na sua casa, e ali houve a multiplicação do azeite e da farinha, do azeite. Mas ela não teve que fazer o que o profeta disse, entrar na casa, fechar a porta, né? Ficar somente com seus filhos. Só que tem todo um contexto atrás daquilo. Existe um contexto atrás de todo este processo, tá? A viúva de Sarepta, né, que Elias disse para ela, faz para mim primeiro um bolo e não faltará farinha nem azeite na botija. Mas qual que era a ordem? Ela tinha que obedecer à voz do profeta, ela tinha que se doar. Então as pessoas hoje vão atrás dos profetas sem nenhum ato de obediência ao Eterno, sem nenhum ato de obediência aos seus mandamentos, aos seus preceitos, às suas leis, né? Não, queremos que o profeta fale. Na verdade, a pessoa já vai com um pensamento
ela já escolheu na mente dela, no coração dela, aquilo que ela quer que o profeta fale com ela. Aí a pessoa espera o profeta levantar e lá falar que Deus vai salvar a sua casa, que Deus vai salvar seu filho, que Deus vai salvar sua mulher, vai salvar seu marido. Na verdade, a pessoa já estabeleceu na mente dela o que o profeta deve falar para ela. Aí ela fala, ó, Deus falou comigo. Só que se o profeta entrega uma mensagem conserta, respeita seu marido, respeita sua esposa, respeita seu pai, honra seu filho, faz. Quando é cobrado, esse profeta não é de Deus. A Bíblia mostra totalmente ao contrário. Os profetas às vezes vinham para trazer juízo, profetizar juízo. Então estava tudo ligado a faça isso ou faça aquilo. Não era simplesmente eu chegar, vou te dar. Todas as vezes que Deus ele levantou um profeta para abençoar, antes dele falar sobre a bênção, houve primeiro uma repreensão, houve primeiro um pedido para que aquela pessoa renunciasse a algo que não a si mesmo e às vezes a sua própria vontade. Aí sim, não é? Então nós vemos lá que em 2 Crônicas 7, o texto muito lindo, todo mundo gosta de ler, mas se pegar na entrelinha o que está escrito em 7,14 de 1 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó, se, condicional, partícula condicionativa, tá no condicional. Ó, se você fizer isso, vai ter isso. Se você não fizer, não vai ter. Então, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, tem gente que se humilha, ora, mas a parte mais que mais pesa no pedido é se converter, praticar uma techuvá, um retorno, uma mudança de vida, de rumo, uma metanoia, como o apóstolo Paulo diz sobre mudança de mente, metanoia, mudar a sua mente, mudar o seu rumo, mudar a sua vida, se converter. Então, quando Deus levanta, então os profetas que foram levantados, né, eles foram levantados com esse quesito. Mas o profeta Isaías profetizou só sobre a vinda do Mashiach? Não. Ele profetizou contra os reinos da Síria, o reino de Edom. Pode olhar lá. Então, todas as vezes que houve um caminho tortuoso, o profeta veio, profetizou o conserto, e após a atitude daqueles que tomaram a palavra como sendo palavra de Deus, se converteram, mudaram a sua atitude, então a bênção veio. Simplesmente assim. Então tem que confundir. Hoje o profeta de hoje, ele não está atrelado a essa verdade. Ele não está, as pessoas não aceitam esse tipo de profecia hoje. Porque a pessoa, já, como eu disse, já estabeleceu na mente dela o que ela quer que o profeta fale. Por isso que muita gente está frustrada dentro da igreja. Por isso que tem muita gente que se frustrou, porque ficou a vida toda confiando em palavra de homem, em palavra de profeta, naquilo que o coração dela quer. E aí quando Deus vem com a repreensão, diz que o profeta está na carne. E aí? Melhor você pensar direitinho, examinar direitinho o que é que você entende por ouvir a voz de Deus na boca do profeta. E aí? Já parou para pensar? Então tem gente que está com a vida arrasada, não é porque Deus não fala com ela, porque ela não obedece. É porque Deus já repreendeu, Deus, como diz, né? Como diz lá o escritor dos Hebreus, Deus já castigou, já fustigou a pessoa, ela não entende. E aí Deus permite o mal, Deus permite o mal vir sobre a pessoa. Não, Deus não pode permitir, Deus permite. Deus permite o mal vir. Ele falou, o mal virá do norte.
E ele permitiu, ele já falou, ó, vai vir do norte. Tava falando do norte quem? Tava falando de Nabucodonosor, que vinha do norte, ia exterminar, acabar, arrasar com Judá. E aí? Então, às vezes é melhor você consertar a sua vida primeiro e deixar que Deus faça o resto. Deus vai permitir as coisas para você entender que você tem que mudar. Então não adianta correr atrás de profeta daqui, atrás de profeta ali, não adianta pedir para orar aqui, pedir para orar ali, se você não toma uma atitude diante de Deus. Pronto. Vamos voltar aqui. Maravilha. Então vamos lá. Então arrependimento. Versículo-chave, Jeremias capítulo 1, 18, Lamentações 3:30. Palavra-chave, oposição e lamento. No livro de Jeremias, oposição, né? Porque ele vai sofrer essa oposição justamente por causa dessa palavra de repreensão, né? Falsos profetas vão se levantar para tentar falar contra o juízo que Deus colocou na boca dele para o rei, tá? E aí ele vai ter a oposição tanto do trono quanto até mesmo dos profetas. Eita. Então, esboço do livro, o chamado de Jeremias, nós temos do capítulo 1, onde Deus vai chamar ele. Mensagem contra Judá, olha para você ver, contra a tribo de Judá. Ah, mas não é contra, não, é contra o povo de Deus. Então, o juízo aqui, a mensagem do juízo é contra o povo de Deus. Jeremias capítulo 2, verso 25. Eu não vou ler os textos aqui, mas você pode depois pegar a sua Bíblia, fazer esse estudo dentro da sua Bíblia, essa visão panorâmica do livro. Aí você vai ler os textos e tal, de acordo com aquilo que está sendo proposto aqui em cada citação. Vou ler não, senão não sai daqui hoje, né? Então, autobiografia de Jeremias, no capítulo 26 ao 45. Mensagem contra nações estrangeiras, capítulo 46, 51. O apêndice histórico, Jerusalém é derrotada, Jeremias capítulo 52. O assunto e visão, em Lamentações, né? Então, a visão panorâmica do livro de Lamentações, o esboço deste livro, no capítulo 1, a situação da cidade de Jerusalém, a visão é de fora, de quem está de fora. Lamentações capítulo 2, a sentença de Deus por causa do pecado, a visão de quem está de dentro. Lamentações capítulo 3, o sofrimento do profeta e a misericórdia de Deus, é quem está olhando de cima. Então, a situação vem de fora, a sentença vem para dentro, mas a misericórdia vem de cima. Ah, mas Deus permitiu, mesmo Deus permitiu do mesmo jeito. Deus abençoe você que está conosco aí nessa tarde. Abençoe sua casa, sua família, toda a sua parentela, não deixe o Ramachinho. Quer fazer seus comentários aí, fica à vontade. Então, seguindo aqui, ó. Então, a Lamentações 4, a sujeição forçada do povo. A situação é geral. Então, Deus ia arrasar o povo. E uma das mensagens que Deus mandou entregar foi que o povo não se rebelasse, não fizesse resistência. Aí surge os falsos profetas e diz que era para o rei ficar, não olhar para Jeremias, porque ele ia receber o livramento, recebeu coisa nenhuma. Lamentação 5, a súplica pelo povo, é uma coisa futura. O povo era tão rebelde, tão rebelde, tão rebelde. E o amor de Jeremias era tão grande, tão grande, tão grande pelo povo, que teve um momento, mesmo ele trazendo essas palavras de juízo, ele ainda vai continuar buscando a presença de Deus em favor de um povo rebelde, um povo de dura serviço, um povo obstinado, duro de coração. Ao ponto que Deus vai ter que falar com Jeremias: não ore mais por esse povo, porque eu não ouvirei a tua oração. Então Jeremias ficou numa situação tão assim, porque era o povo dele, né? E quantas vezes Deus já falou, quantas pessoas que o próprio Deus já não está nem ouvindo a gente mais por causa da pessoa. Aí você vê a pessoa entra ano, sai ano, é a mesma situação, a coisa não muda. E a gente ora, a gente clama, a gente chora, às vezes paga o preço e a pessoa tá ali só querendo a vitória. Mas por que às vezes a coisa... Não estou generalizando, mas tem casos que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que analisar por que é que essa situação, olhar o tipo de fruto que a pessoa está produzindo na caminhada,
se é uma pessoa que ela pratica bondade, se é uma pessoa, qual o estilo de vida que essa pessoa tem, a vida espiritual, a vida social, a vida familiar. Claro que a gente não vai ficar vigiando a vida da pessoa, mas bom seria se pudesse Deus revelar pra gente o porquê que esse sofrimento dura tanto tempo na vida da pessoa. Às vezes a pessoa é a própria causa e por ela não mudar a situação, Deus acaba não ouvindo. Ouvir ele ouve, ele só não responde do jeito que a gente quer. Ele ouviu a oração de Jeremias, só não respondeu. Tanto que falou, ó, não precisa mais orar. Não ora por esse povo. Por isso ele foi conhecido como profeta das lágrimas. Que lágrima, tá? Chorar por um povo rebelde. Infelizmente é o que muitos pastores sofrem. Tem pastor que ele sofre com ovelha sem saber por que aquela ovelha está daquele jeito. Porque é uma ovelha rebelde. É uma ovelha dura de coração, dura de servir. E aí sofre e coloca o pobrezinho do pastor para sofrer junto com ela. E ele, sem saber, tá pagando preço por algo que já deveria ter largado mão há muito tempo. Infelizmente, né, a gente como pastor, a gente tem que orar mesmo. Mas se a gente tivesse, se Deus falasse com a gente como falou com Jeremias, bom seria. Você que é pastor que está me ouvindo, bom seria se Deus falasse conosco, ó, não ore pro fulano, não ore pro ciclano, não ore pro beltrano. Aí a gente ia fazer o quê? Tomar água de coco, em vez de ficar gastando nosso joelho. Claro que o que a gente faz em prol do próximo, a nossa acarreta a bênção. Quando nós oramos para Deus abençoar o próximo, a bênção vem para nós. Mas quando é uma questão de rebeldia, às vezes a gente até sofre também por causa dessa pessoa, porque a gente está insistindo em algo que Deus já disse não. E a gente está ali pagando preço para a pessoa. Às vezes a pessoa não está nem aí, só está chorando, lamentando e pedindo oração, e a gente pagando preço para a coisa mudar. E a pessoa, ó, deita, come, dorme. Ai, pastor, você está orando por mim. O que a pessoa está fazendo para mudar? Ela não se muda, ela não ora, ela não busca, ela não faz nada. Ela só quer que você faça. São verdadeiros sanguessugas espirituais. Meu Deus do céu. Forte. São panorâmicas, lamentações em uma sentença. Deus abençoe você que está conosco. Se quiser, posso fazer seu comentário antes, durante e depois aí, tá? Em nome de Jesus. Nós estaremos interagindo aí com você aí, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, ó, lamentações em uma sentença. O profeta apresenta, por meio de poema de lamentos, a situação de Jerusalém depois do juízo divino. O livro de Lamentações revela a situação patética de Judá após a conquista de Jerusalém pelos babilônios, que ocorreu como resultado dos pecados do povo e da negligência às advertências proféticas. É o que eu acabei de dizer. Da mesma forma, né, as coisas vão acontecer com as pessoas, por quê? Por causa de negligência, relaxo e não atenta para aquilo que o Eterno está falando. Quando e onde foi escrito? Jeremias escreveu o livro de Lamentações em alguma época depois de os babilônios destruírem Jerusalém. Não sabemos onde Jeremias estava quando escreveu esse livro, mas pode ter sido em Jerusalém ou no Egito. Por quê? Porque depois ele foi para lá, né? Foi levado para lá depois, por causa da situação, né? E o Nabucodonosor vai poupar a vida de Jeremias, porque Nabucodonosor ele vai ficar sabendo da profecia, né? Que o Senhor havia já dito antes dele entrar e arrasar com tudo. Deus já havia falado pelo meio da boca do profeta. Então ele poupou a vida do profeta Jeremias, que sofreu dentro de Judá para que o povo viesse a se render. Então ele vai achar graça diante de Nabucodonosor e a vida dele será poupada e ele será protegido, alimentado pelo próprio Nabucodonosor, porque foi um profeta obediente à voz de Deus. O livro inteiro de Lamentações foi escrito em poesias muito bem construídas. Os 4 primeiros capítulos formam acrósticos. O que é um acróstico? Você junta as palavras, aquelas palavras dão uma frase. Um acróstico é uma forma poética na qual as primeiras letras de cada linha formam a sequência significativa. O livro de Lamentações contém composições de acróstico com base nas 22 letras do alfabeto hebraico. Lamentações 1, 2 e 4 contém 22 versículos cada.
e cada um começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, em ordem alfabética. Olha para você ver que interessante. Então, de Alf a Tav, você tem do capítulo 1 ao 4, 4 tem uma, na gemátria 4, ele sai da consoante hebraica Dalet, que significa porta, né? Já falei isso aqui várias vezes, né? Dalet significa porta. Então, existe uma porta aberta para o livramento. Então, aí existe essa dinâmica no hebraico que você faz com as consoantes, chamada de gemátria. Então, você encontra algumas coisas ali que estão, vamos dizer, ocultas, escondidas ali, que só dentro do hebraico você vai encontrar. Então, nós temos aqui o capítulo 1, o 2 e o 4, tá? E o 4, interessante, que por que não tem no 3? Só o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4. Por quê? Porque 3, eita, 3, o número 3 ali é o número constitui-se o número de mudança de estado e ressurreição. 3, na gemátria, significa, do hebraico, significa mudança de estado e ressurreição. Então 3 não está contando aqui, por quê? Porque aqui o 3 ele está oculto, por quê? Porque depois do cativeiro, para você ver que coisa linda, porque depois do cativeiro ocorrerá essa mudança de estado, vamos dizer assim, usar metaforicamente dizendo, a ressurreição do povo, ou seja, o povo de Judá voltando para a terra de Israel. Olha que coisa grandiosa. Maravilha, né? Então vamos continuar aqui, ó. Lamentações 3 contém, ó pra você ver. Lamentações 3 contém 66 versículos. Neste capítulo, os 3 primeiros versículos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico. O que isso tem a ver? A primeira letra, a primeira consoante do alfabeto hebraico é o Aleph. E o Aleph, a gemátria dele é 1. Por quê? Por que 1? Porque 1 simboliza o eterno. O Aleph na escrita acadiana, na escrita antiga, ele no paleo hebraico, ele é a figura de um boi, que quer dizer força, poder, cabeça, rei. E o Aleph é a consoante que indica também Deus. Por quê? Porque a palavra Elohim, ela começa com Aleph. Então o Aleph, ele tem a simbologia de Deus, de poder e de força. Interessante que está dentro de 66 versículos. Quantos livros tem a Bíblia? Interessante, né? Muito interessante. Aí, como eu disse, mudança de estado e ressurreição. Então a primeira letra é o Aleph, né, que é mudança de estado, e o Shema, para quê? Para o povo lembrar do Shema Israel. Deuteronômio, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. É o que todos os judeus citam todos os dias. Principalmente é a primeira frase que vai ser dita pelo judeu quando ele abre os olhos, é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um, não é único, é um. Echad, um. Então, Lamentações 3 traz esse estado de ressurreição para lembrar que Deus é um. Esse capítulo aí, vamos ver. Os próximos 3 versículos começam com a segunda letra e assim por diante. Qual que é a segunda letra? A segunda letra é o Beit. Beit. Beit significa Beit, presta atenção, Beit. O Beit é a primeira consoante da palavra Beit já significa Bait ou Beit, que é casa, Ben, que é filho, ó, casa e filho. Ben, casa e filho, Beit.
Então, Beit simboliza filho e casa. Ele tem, na simbologia da Gemátria, ele simboliza casa. Mas a palavra filho e a palavra casa se começa com Beit. Porque o filho é a continuação da casa. Por quê? Porque dois também tem um sentido de testemunha. Eita, testemunha. Então, a primeira começa lembrando que Deus será o Senhor da casa como testemunha. Isso dentro da Gemátria, explicando Lamentações 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Tá? Então tem essa dinâmica dentro da Gemátria, você encontrar, tá? Então você tem essas informações, né? Interessante. Vamos continuar aí. Lamentações 5 contém 22 versículos, mas não é uma acróstico. Então, pronto. Então nós temos aí, resumo, Lamentações 1 a 2, Jeremias lamenta a condição desolada de Jerusalém após a destruição pelos babilônicos. Ele reconhece que Jerusalém foi destruída porque o povo se rebelou contra os mandamentos do Senhor. Então, se atentamente ouvides ao Senhor vosso Deus e fizerdes todas as coisas que vos mandam, então todas essas bênçãos vos seguirão. Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio capítulo 28, você tem essas bênçãos lá, condicionadas a obedecer os mandamentos do Eterno. Então o povo entendia, sabia disso, mas não deram caso, porque depois a terra já estavam na terra, aí gozando dos bens da terra, o que aconteceu? Esqueceram, começaram a largar os mandamentos de Deus, começaram a praticar idolatria, a vodazará, que é idolatria, começaram a praticar todo tipo de impureza, lachon hará, que é falso testemunho, mentira, várias atrocidades, tanto quanto o próximo, contra os mandamentos do Eterno, aí não tinha outra coisa senão corrigir através de cativeiro. Lamentações 3, Jeremias ora pela libertação de Judá e expressa esperança no Senhor, cuja misericórdia está sobre aqueles que confiam nele. Lamentações 4, Jeremias compara as condições dos judeus antes e depois da destruição de Jerusalém. Ele se entristece ao perceber o estado lamentável do povo e reconhece que essa situação é resultado do pecado. Lamentações capítulo 5. Jeremias ora por aqueles que sobreviveram à destruição de Jerusalém, suplicando a Deus que veja a desolação deles, perdoe-os e permita-lhes retornar ao Senhor e ser restaurados como um povo. Então, a súplica de Jeremias, né? Então, quem foi Jeremias? Quem foi Jeremias? Seu ministério. Então, pregação, ministério multidimensional. Sua mensagem eram diretas, ilustradas por metáforas vivas do cotidiano do povo. O vaso do oleiro é um exemplo. No Jeremias 18, né, vai dar aquela... É o que a gente gosta muito, texto que a gente pega muito para pregar sobre o vaso na mão do oleiro. Ali ele está fazendo uma comparação daquele oleiro, quando Deus olha, desce a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que quando ele chega lá, Deus não fala nada, ele só observa. Então ele viu o oleiro fazendo barro, aí que Deus vai dizer, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Entendeu? Então Deus ele usa esse tipo de
de figura de linguagem, de metáforas, para ilustrar no ministério de Jeremias aquilo que estava acontecendo ou que aconteceria com o povo. Tá? Então Deus ele sempre tem a mesma dinâmica que Yeshua utilizava para poder ensinar o seu povo, através de parábolas, metáforas, ilustrações e por aí vai. O livro de Jeremias é o segundo dos livros dos principais profetas da Bíblia. Vem depois do livro de Isaías e antes do livro das Lamentações. O capítulo 1 a 24 registram muitas das suas profecias. Os capítulos 24 a 44 relatam suas experiências. Os remanescentes contêm profecias contra as nações. É provável que seu auxiliar Baruque tenha reunido e organizado grande parte do livro. Na história de Babel foi usado o método Atbash de criptografia. Então ele usou esse método de escrita, né? Jeremias em hebraico, Yirmiyahu, foi um profeta hebreu conhecido por sua integridade, discursos duros contra o pecado. Filho do sacerdote Uquias, ou Halcias, né, no hebraico, da tribo de Benjamim, nasceu entre 650 antes da Era Comum aproximadamente e 640 antes da Era Comum em Anatote, da tribo de Benjamim, um pequeno povoado a nordeste de Jerusalém. Morreu no Egito em 580 a.C. Foi sacerdote do povoado de Anatote e previu, segundo a Bíblia, entre outras coisas, a invasão babilônica. Nabucodonosor atacou Israel em 597 a.C. e novamente em 586 a.C. ou 607 a.C., quando os caldeus destruíram Jerusalém e queimaram o templo. Embora de família sacerdotal, está ligado às tradições proféticas do norte, principalmente a Oséias, e não às tradições do sacerdócio e da corte de Jerusalém, como Miqueias. Ele pertence ao mundo camponês. De maneira crítica, ele traz consigo a visão dos camponeses sobre a situação do país. Olha que interessante. E quando Jeremias, gente, ele entra, presta atenção. Quando Jeremias entra diante do rei para falar, o rei mostrando resistência, né? Resistência contra a voz de Deus para se render ao rei da Babilônia. Os profetas dizendo que o rei não ia para o cativo, que não ia perder a guerra e coisa e tal. Jeremias entra com uma canga de madeira, que é uma canga, aquilo que você coloca sobre um animal, sobre um boi. Ele entra com uma canga de madeira, o profeta vai lá e quebra aquela canga de madeira e diz: ó, assim diz o Senhor, assim será quebrado o rei que vem contra ti. Só que Jeremias sai e depois Jeremias volta com uma canga de ferro, simbolizando a dureza com que Nabucodonosor agiria se o povo não se rendesse. E de fato foi o que aconteceu, né? Então Deus usa esses tipos de ilustrações para o povo entender. Primeiro período, durante o reinado de Josias, em 627 a 609 antes da Era Comum, com apenas 8 anos de idade, Josias foi nomeado rei pelo povo da terra, expressão que indica a camada rural da sociedade no início deste reinado. Jeremias proclamou um julgamento contra Israel e Judá por causa de sua infidelidade a Yahvé e sua adesão a outros deuses idólatras. Então, Josias, né, ele começa o seu reinado novo, né? Novo, claro que ele não sentou no trono e começou a mandar. Claro que ele tinha conselheiros, né? Todos os reis, mesmo os reis maduros, né, tinham conselheiros à sua volta para lhe aconselhar o que fazer, o que não fazer. Então Josias ele foi ao trono com 8 anos de idade, mas os seus conselheiros que agiam, vamos dizer assim, por trás das cortinas, né, para que ele pudesse então continuar o reinado dele ali.
especialmente os deuses que garantiam a fertilidade da natureza, os chamados Balim. No âmbito internacional, a situação política está mudando rapidamente. A Síria, grande potência da época, se enfraqueceu cada vez mais. Josias, já maior de idade, aproveita esse enfraquecimento para realizar ampla reforma e procurar tomar o território que antes era do reinado de Israel setentrional e que pertencia à Síria desde a queda de Samaria em 722 a.C. Josias deixou de pagar os impostos cobrados pelos dominadores e promove a reforma religiosa. Isso aí você pode conferir em 2 Reis capítulo 22, verso 1 a 23 e 27, na qual tenta eliminar todos os ídolos do país e estabelecer um novo relacionamento social centrado na lei. Estranhamente, Jeremias não faz nenhuma alusão a esta reforma social e religiosa. Foi um período de prosperidade e otimismo. Por isso, Jeremias emite bom conceito sobre Josias. Jeremias capítulo 22, versos 15 e 16. Foram escritos neste período, capítulo 2, 1 a 4, capítulo 4, capítulo 30, verso 1 a 31 e o capítulo 37, dentro desse âmbito do reinado de Josias. Segundo período, durante o reinado de Joaquim, agora Joaquim está no trono, olha o que vai acontecer, 609 a 598 a.C. Com a decadência da Síria, queda de Nínive em 612 a.C., outros povos entram no cenário. Os citas, os medos e os babilônicos, e também os egípcios, que tentam ressurgir depois de um período decadente. Com isto, a Palestina volta a ser palco. Gente, essa palavra Palestina aqui, ela vai ser criada, gente. Essa palavra Palestina está aqui por causa do conceito hoje. Vou abrir um parênteses que vai explicar essa questão de Palestina aqui. Na verdade, aqui tinha que estar a terra de Israel, tá? A terra de Israel, tá? Por quê? Porque Palestina, o nome Palestina vai surgir depois de 1949, quando Israel vai ser de novo declarado Estado. Então, o que a ONU vai fazer? Vai mudar o nome de terra de Israel para Palestina. Vai mudar o nome da capital, Jerusalém, para a capital Tel Aviv. Tá? Então, esse nome Palestina é um nome derivado de Filistino, da palavra hebraica Filistino. O que é Filistino no hebraico? Filisteu. Então, a ONU tentou, segundo a ONU, estava devolvendo nada disso, gente. Tanto é que mudou o nome da capital, não estabeleceu Jerusalém como capital, mas Tel Aviv, e não manteve o nome da terra como terra de Israel, Eretz Israel, terra de Israel. Colocou como terra da Palestina. Então esse nome Palestina aqui é um nome novo, tá? Ele não está dentro do contexto aqui dos acontecimentos. Esse nome está aqui só a dado didático, tá? Porque se você for no mapa, você vai ver Palestina hoje, né? Mas se for para um mapa bíblico, aí você vai ter lá a terra de Israel, tá? Então, fechando parênteses, vamos continuar aqui. Então, a terra de Israel volta a ser palco de disputas políticas e militares. Josias morre em Megido, em 609 a.C., segundo Reis capítulo 23, 29, quando tenta impedir a incursão do faraó Neco, que procura deter o avanço da Babilônia. Neco depõe Joacás, que sucedera Josias, e coloca no trono de Judá o despótico Joaquim. O povo detestava Joaquim, e Jeremias critica violentamente este rei. Jeremias capítulo 22, verso 13, verso 19. É desta época o famoso discurso sobre o templo. Jeremias capítulo 7, verso 1, verso 15. Aí você confere também o capítulo 26. Que quase custou a vida do profeta. Então vai ser nesse período de Joaquim aqui, ó, que Jeremias ele vai sofrer a maior resistência contra as suas profecias, contra o seu ministério profético. E haja vista que Jeremias, gente, Jeremias no capítulo 1, ele vai questionar
a Deus, de Deus ter chamado ele para profetizar, sendo que ele foi preparado para ser sacerdote, né? Seu pai era sacerdote, ele era de linhagem sacerdotal, o ofício que estava incumbido para ele era ser sacerdote. Aí Deus vem, chama ele, tira ele do sacerdócio e coloca ele como um profeta. Então ele vai começar a sofrer amargamente o preço das profecias que o Eterno vai colocar na sua boca. Os profetas de hoje que é o quê? Trono de ouro. O discurso contra o templo, que foi conservado em duas versões. Capítulo 7, 1:15 e 26, 1 a 24. O primeiro destaca o conteúdo, o segundo, a circunstância do discurso. Ocorreu entre setembro de 609 e abril de 608 antes da Era Comum, antes de Cristo. Quando Jeremias colocou-se no pátio do templo e denuncia a confiança da população judaica no templo de Yahvé como falsa e previu a destruição do santuário, tal qual outrora acontecera com Siló. Na opinião dos sacerdotes do templo, Jeremias cometera uma dupla blasfêmia, falara em nome de Yahvé e falara contra a casa de Yahvé. Jeremias confirmou suas palavras perante o tribunal e só não morreu porque alguém se lembrou do profeta Miqueias, que um século antes pregara destino parecido para o templo e para a cidade e nada sofrera. Então Jeremias ele não foi o primeiro a profetizar contra os pecados do povo, né? Claro que a ênfase, né? Se você ler o livro do profeta Miqueias, você vai ver as profecias de Miqueias também contra o pecado do povo, né? Mas você vê que Jeremias ele vem com um cumprimento profético, com aquilo que vai acontecer justamente diante de seus olhos. Tá? A profecia de Jeremias não é algo que ficou no escatológico para depois que ele falecesse. Ele contemplou o cumprimento das suas palavras. Tá? Então o profeta, às vezes ele pode profetizar e não ver, né, o cumprimento, mas às vezes Deus vai permitir que ele veja a situação, às vezes por causa da rebeldia do próprio povo. No começo de seu governo, Joaquim preocupava-se em construir novo palácio, exatamente no momento em que a crise econômica se agravava, pois Judá estava obrigado a pagar tributos ao Egito, e Jeremias denuncia o governo de Joaquim como ganancioso, assassino e violento, capítulo 22, verso 13 a verso 19. Pois não cumpre sua função real de exercer a justiça e o direito de proteger os mais fracos, e vai dizer ao rei que ele, quando morrer, nem merece ser sepultado, mas como um jumento deverá ser jogado para fora das muralhas de Jerusalém, pois, ao contrário de seu pai Joaquim, não conhece Yahvé. Então ele não seguiu os caminhos de seu pai Josias, né? Então Josias ele fez aquela grande reforma. E nós sabemos que no período de Josias, quando ele está fazendo a reforma, vai ser encontrado o livro da lei, né? Pelo profeta, pelo sacerdote Aicão, se não me falha a memória, e ele vai ler. Então vai ser dado o livro, né? E ele vai ler o livro. Quando ele lê o livro, ele viu lá os mandamentos, então ele vai fazer essa restauração espiritual, este renovo. Só que o seu filho Joaquim vai seguir um outro rumo, né? Então às vezes as pessoas veem como as coisas estão e querem mudam para pior, né? Nós vemos hoje que a vida espiritual de muitas pessoas não estão mais fluindo, porque o caminho que elas têm tomado são caminhos tortuosos, são caminhos pecaminosos. Então as pessoas não querem mais se colocar, né? Antigamente a gente começava, né, pela misericórdia de Deus, eu guardei esse bom hábito, né? Culto, gente, culto tem que começar com oração. No mínimo, por causa da correria de hoje, 20 minutos de oração. É mínimo, é raso, é base. Hoje culto começa sem oração,
né? A pessoa já chega naquela correria e tal, e não se ora mais, não se fala mais de dons espirituais, não se ora mais para batismo com o Espírito Santo depois das ministrações. Por quê? Porque o povo hoje, o povo tá o povo hoje tá um crente miojo, né? Um crente de vida, a vida espiritual miojo do povo. Põe no forno e tira, põe no micro-ondas, 10 minutinhos tá pronto. Gente, tem que gastar tempo na presença de Deus. Não é gastar tempo, tem que passar tempo na presença de Deus. Aí as pessoas querem ver cura, as pessoas querem ver milagre, as pessoas querem ver o sobrenatural de Deus, quer ver Deus fazendo maravilhas, mas o povo não ora, o povo não busca, né? No período de Josias houve uma reforma espiritual e o povo estava quebrantado, o reinado prosperou, Deus prosperou. Mas quando Joaquim chegou, como estava tudo bom, o povo espiritualmente bem, o povo, vamos dizer assim, materialmente bem, ele começou a dar mais atenção para aquilo. E aí mudou toda a rotina do povo, começou a praticar evodazará, idolatria, começou a praticar todo tipo de impureza. E aí a decadência espiritual veio e a decadência física também veio. Gente, culto tem que ter oração. Hoje é uma correria, né? Não se ora, 2 minutinhos de oração, vamos começar o culto. Aí já começa a cantar. Não, gente. Misericórdia. Nós temos que voltar. Nós temos que voltar a pôr a boca no pó. Nós temos que voltar aos marcos antigos, né? Já o próprio profeta diz: não remova os marcos antigos que foram estabelecidos pelos vossos pais. Mas esses marcos de oração, de jejum, de leitura da Bíblia foram tirados. E as pessoas querem ver milagres, as pessoas querem ver mudança. Mas não ora, não busca a presença, não se entrega, não se entrega na presença de Deus. Aí quer milagre, quer vitória. Pois não cumpre sua função real de exercer a justiça. Já li aqui. Vamos seguir aqui. A Babilônia surge com grande potência sob o reinado de Nabucodonosor II. Jeremias adverte os israelitas que os babilônios em breve invadirão o país. Capítulo 4, verso 5, verso 6. E capítulo 4, do verso 5 ao capítulo 6, verso 30. Capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Capítulo 8, verso 13 a 17. Possivelmente por volta do ano 605 a.C. Quando Nabucodonosor II, que é Nebopolazar, né, venceu o faraó Neco II e ameaçou Judá, o profeta foi ao pátio do templo e anunciou a destruição de Jerusalém, capítulo 19, verso 14 ao verso 20, ao capítulo 20, verso 6. E por isso foi preso por Fassur, chefe da guarda do templo, surrado e colocado no tronco por uma noite. Depois disso foi-lhe proibida a entrada no templo. Capítulo 36, verso 5. Assim mesmo, Jeremias continua denunciando o povo que se esqueceu de Deus por fazer cultos, por falsear cultos, né? Praticar avodazará, idolatria. Pela falsa segurança, pela idolatria, pelas injustiças sociais. E aponta os principais responsáveis. São as pessoas importantes que detêm o poder em Jerusalém. Reis, ministros, falsos profetas, sacerdotes. Por isto convoca o escriba Baruque e dita-lhe a profecia de julgamento contra a nação. Capítulo 36, verso 1 ao verso 32. No 4º ano do governo de Joaquim, em 605 a.C. Em dezembro de 604 a.C., Jeremias manda Baruque ler o livro, em um momento em que Nabucodonosor II atacava a cidade filisteia de Ascalão, vizinha de Judá. E é o momento em que o profeta alerta: o inimigo do norte está às portas. Ou a conversão ou a destruição. A conversão aqui no caso era o povo voltasse para o eterno e se render, não mostrasse resistência, tá? E já foi decretado o juízo de Deus.
Então já tinha sido decretado o juízo de Deus, que era para o povo não mostrar resistência, se render, se entregar. Aí Deus agiria e eles seriam poupados da morte, iriam para o cativeiro, mas eles seriam guardados. Mas não, Joaquim teve que fazer diferente. Ó. Joaquim mandou queimar o escrito e prender Jeremias e Baruque, capítulo 36, versos 21 a 23. É assim, quando o profeta fala contra o pecado, quando o profeta denuncia aquilo que está errado, pode ter certeza, o banco nos espera. A cova nos espera, as cadeias nos esperam e tudo nos espera. Que se esconderam e não foram achados. Posteriormente, Jeremias manda que Baruque escrever tudo de novo e ainda acrescenta ao livro outras palavras, capítulo 36, versos 27 e 32. Jeremias também luta para desmascarar os falsos profetas, capítulo 14, verso 13 e 16, capítulo 23, verso 13 a 40. Que, segundo o profeta, falam em seu próprio interesse, fortalecem as mãos dos perversos para que ninguém se converta de sua maldade, seduzem o povo com suas mentiras e seus enganos, roubando um do outro a palavra de Adonai. É o que tem acontecido muito hoje. Pessoas titulando-se profetas e profetizando só oba-oba, só bonança, só pro barco. Cuidado, cuidado. O profeta estava com a razão, a sua visão realista se confirmou em 598 a.C. O exército babilônico estava às portas de Jerusalém nessa época. O rei Joaquim morreu, provavelmente assassinado. Seu filho e substituto Jeconias, também chamado Joaquim, não teve tempo para nada. Após 3 meses, Jerusalém era invadida. Então o profeta, juntamente com parte da elite judaica, foi levado para o exílio na Babilônia em 597 a.C., anteriormente chamado Metanias. Tio de Jeconias, foi instalado por Nabucodonosor II para reinar em Jerusalém. É desse jeito, não obedece à voz de Deus, cativeiro. Não tem ponto de correr. Então nós temos aqui, ó, Nabucodonosor II, né, em acadiano. Isso aqui tá uma escrita acadiana, tá? Aí, ó, tá escrito em acadiano, tá aí, aqui, isso aqui é uma escrita. Aí tá escrito assim, ó, Nabucodonosor, que é Nabucodonosor, né, escrito em acadiano. Então essa aqui é uma moeda, né, do tempo, uma moeda em homenagem a Nabucodonosor, né? Moeda com a face de Nabucodonosor, reinado de 605 a 562 a.C., antecessor Nebopolazar, né, que era o seu pai, sucessor Evil-Merodach, nascido em 642 a.C., morreu 7 de outubro de 562 a.C., aos 80 anos, na Babilônia. Casado com Amites da Média, dinastia Acaldeia. Seu pai foi Nebopolazar, ocupação soberano, ou seja, foi conquistador da terra. Os filhos Evil-Merodach, filha Cassaia, religião, antiga religião Mesopotâmia, né? A religião dos Mesopotâmicos, que era Jeremias apregoara que este castigo seria decorrente ruptura da aliança. Em Judá, Jeremias só via rebeldia contra Yahvé, levado o povo à maldade, crimes sem conta. Não havia o mínimo conhecimento de Deus, que só é possível através da prática do direito, da justiça e da solidariedade. Os poderosos tramam sistematicamente contra o povo. Todos buscam desesperadamente a riqueza e não a paz. A mentira domina, desde o ensinamento dos profetas à lei dos sacerdotes, levando o país ao caos. Todos se tornaram ímpios, inimigos de todos. Impera a idolatria. O fim será trágico, segundo os capítulos 8 e 9 de Jeremias. Jeremias constata a ausência do direito e da verdade entre as pessoas comuns, capítulo 5, verso 1,
mas maior corrupção encontra entre os grandes e poderosos que não agem mal, que nem agem mal por ignorância, senão por determinação consciente e persistente. Capítulo 5, verso 4 a 5. Quanto mais os crimes nacionais se aprofundam, mais os líderes se recusam a encontrar soluções. Só procuram satisfazer seus interesses imediatos e deixam o país afundar. Eles cuidam da ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Capítulo 6, verso 14. Em capítulo 5, do verso 26 a 28, são descritos os poderosos e suas armadilhas para apanhar o povo e escravizá-los imponentes. Terceiro período, durante o reinado de Sedequias, em 597 a 586 a.C., sofrimento do profeta Jeremias isso aqui é uma informação que eu esqueci de pegar a estátua aqui do Aleijadinho, que fez a estátua de... Depois eu tiro isso aqui, não? Sedecias assume o trono em 21 anos de idade para dirigir um Judá arruinado, com várias cidades destruídas e uma economia desorganizada. Se submete aos babilônios, se mostra indeciso. Nesse momento surge uma disputa para determinar a identidade do povo de Deus entre aqueles que foram para o exílio na Babilônia e aqueles que ficaram em Judá. Claro que é os pobres, né? Você vai ver isso quando você vai ler o livro de Neemias, né? Quando Neemias ele pede a carta para o rei, aí ele chega, né? Porque chega um conterrâneo seu de Judá, e ele vai, como é que está o povo? Ele vai, o povo está em desprezo, os muros queimados, as portas queimadas, os muros derrubados, nós estamos na miséria. Então os que vão ficar, alguns de Judá lá, mas vão ficar aqui pagando tributo para o reinado de Nabucodonosor, claro, né? O profeta, claro que ele vai deixar ali os mais pobres, né? Ele vai levar a elite, a primeira elite de Judá, ele vai levar, aí a gente vai conhecer o estado ali de Daniel, no livro de Daniel, né? Daniel, Azarias, Misaías e Ananias, né? Que são os amigos de Daniel, né? Que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então essa elite ele vai levar para Babilônia, vai misturar lá, escolher maiorais para poder aculturá-los, colocar a cultura, tirar a cultura da terra e colocar a cultura babilônica nele. Só que Daniel ele vai preservar a cultura dele como um verdadeiro judeu, então ele vai manter as suas raízes judaicas ali na Babilônia, não vai mudar. O profeta se nega a participar de uma visão simplista do capítulo 24 e coloca o assunto dentro da política realista. Sedecias e a corte de Jerusalém são incapazes de salvar o povo do desastre. Por isso, os deportados ainda são os que podem trazer esperança, pois estão aprendendo uma dura lição. Essa ideia leva Jeremias novamente para a prisão. Pressionado por seus oficiais, Sedecias tanto arma uma revolta contra a Babilônia que fracassa conforme previsto por Jeremias. Jerusalém é sitiada pelos babilônios. Nesse momento, Jeremias também vê nos camponeses uma luz salvadora. Capítulo 32, verso 15. Em 587 a.C. ocorre a segunda deportação. A segunda deportação, aí quem vai estar participando dela, se não me falha a memória, vai ser o profeta Yehezquiel, que é Ezequiel. Quarto período aí dessa apresentação aí do livro do profeta Jeremias. Depois da queda de Jerusalém a partir de 586 a.C. Em 586 a.C., Nabucodonosor II resolve destruir Jerusalém totalmente. Incendeia o templo, o palácio, as casas e derruba as muralhas, mas permite que Jeremias fique no país. Então o profeta vai viver com Godalias, ou Gedalias, né, novo governador da Judéia. Nesse mesmo ano, Godalias é assassinado por um grupo anti-babilônico
que se vê forçado a fugir para o Egito, obrigando Jeremias a ir com ele. Esse grupo passa a residir na cidade Táfnis, cidade situada a leste do delta do Nilo, onde passa a repreender a idolatria que seus contemporâneos ali praticavam. Capítulo 40, do verso 7 ao capítulo 44, verso 30. Segundo o apócrifo Vida dos Profetas, escrito por um judeu da Palestina, né, da terra de Israel, do século I, depois de Cristo, Jeremias foi apedrejado e morto por seus contemporâneos quando residia no Egito. Nós temos essa informação aí já para saber o que houve com o profeta Jeremias e onde aconteceu todo esse relato acerca da sua vida. Pode passar, Lu. Então, relatos autobiográficos ou confusões de Jeremias em verso ou prosa, como no capítulo 1, com os versos 12, capítulo 6, verso 15, 10, 21, 17, 14, 18, por aí vai. Que não chegaram a ser uma autobiografia, mas um testemunho comovente com o estilo empregado no livro das Lamentações. Relatos biográficos em terceira pessoa atribuídos a Baruque, que não se encontram em ordem cronológica, entretanto, por meio da seguinte sequência de trechos do capítulo 19, verso 1 ao capítulo 20, verso 6, verso 26, 45, 28, 29, 51, 59, 64, 34, 38, 22, 37, 44, pode-se fazer uma leitura destes na ordem cronológica. Então, o livro de Lamentações, ele não tem uma ordem cronológica, mas, né, então, se você quiser colocar essa ordem que está disposto aqui nesse material, é só você fazer a anotação e lendo nessa ordem que você pode, assim, então, mais ou menos colocar uma cronologia nos acontecimentos relatados dentro deste livro, tá? Discursos em prosa em número de 10, de autoria incerta, mas que muitos atribuem aos mesmos autores de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, a chamada obra histórica deuteronomista, possivelmente composta por levitas, como o capítulo 7, verso 1 a verso 8. As longas sessões em prosa, que ora estão na forma de diálogo e outras ocasiões como narrativa, embora grande parte da obra esteja esteticamente formada com forte presença das então denominadas metáforas vivas, utilizando-se com muita habilidade o idioma hebraico. Segundo alguns estudiosos, o simbolismo utilizado pelo profeta servia para personificar a sua mensagem, conforme se vê em várias passagens, como o do cinto estragado ou da aquisição de uma propriedade em Anatote. Claro que Deus, né, quando ele manda ele comprar essa propriedade, não é para que ele pudesse ter, era uma simbologia de que mesmo o povo estando no cativeiro, quando eles retornassem, a terra ainda continuaria sendo deles. Tá? Então era uma simbologia. Tá? Então Deus usa essas metáforas para falar com o povo. Adições. A obra contém discursos em prosa com estilos semelhantes ao Deuteronômio, cuja redação pode ser uma obra de discípulos posterior ao exílio na Babilônia, no século VII a.C. ou começo do século VI a.C. O longo oráculo contra a Babilônia, capítulo 50 e 51, capítulo 50 e 51, também data do final do exílio. O capítulo 52 é um apêndice histórico paralelo à 2 Reis, capítulo 24, verso 18, verso 25, do capítulo 25, verso 30.
Plano da obra. Profecia contra Judá, capítulo 1, do verso 1 ao verso 24. Ao capítulo 24, verso 14, né? Isso aí. Capítulo 6, do verso 1 ao capítulo 45, verso 5. Profecia de salvação para Israel e Judá. E relatos biográficos, provavelmente redigidos por Baruque. Capítulo 25, do verso 15 ao 38. Introdução. E capítulo 46, do verso 1 ao capítulo 51, verso 64. Profecia contra as nações estrangeiras. Na Septuaginta não há descontinuidade entre a introdução e o restante desta parte da obra, pois todo o corpo das profecias contra as nações estrangeiras inicia-se no capítulo 25 e é anterior às profecias de salvação para Israel e Judá. 51, capítulo 52, do verso 1 a 34, é o anexo baseado em 2 Reis, capítulo 24, verso 18 ao capítulo 25, verso 30. Isso aqui a gente já falou, acho que já acabou aqui, né, gente? Repetindo aqui. Deixa eu voltar aqui, só porque acho que eu me perdi aqui. Então, seu ministério, né? Ministério de aconselhamento tanto de amigo Baru como do rei Zedequias. Acho que eu repeti, estou repetindo aqui, né? Então, ó, no livro sobre persistência, maior livro profético sobre persistência, quanto ao seu autor, seu amor e a instância em interceder e guiar o povo, Jeremias se assemelha a Moisés. Então vai ter essa ligação aqui, né? No capítulo, nós temos aqui Êxodo 4:10, né? Sou pesado de boca e pesado de língua, Jeremias capítulo 1, verso 6, eu não sei falar. Intercessão. Por várias ocasiões, Moisés no deserto intercedeu pelo povo, Números capítulo 14, verso 18, e Jeremias intercedeu diante de Deus pelo povo, capítulo 7, verso 16. Deus responde, Moisés, por causa de você responderei, Números 14, 20. Pare de orar, não vou responder, porque não vai responder no ato de agir, mas que Deus ouviu. Aliança. Ratifica a aliança no Sinai, Deuteronômio capítulo 4, Moisés. Jeremias, ratifica a aliança davídica, anuncia a nova aliança, Jeremias capítulo 31, na verdade é renovação da aliança, tá? Porque vai estar aqui na Brit Hadashah, vai estar uma nova aliança no hebraico, vai estar escrito Brit Hadashah, que é o mesmo nome que leva o que nós conhecemos como Novo Testamento. Então o Novo Testamento, ele vem daquela fala de Jesus, em Lucas. Este é o Novo Testamento no meu sangue. E a palavra hebraica ali é a mesma, é Brit Hadashah, renovação da aliança. Por quê? Porque no capítulo 31, verso 33, e farei uma renovação, que é Brit Hadashah, né? Só que o português traduziu como? E farei uma nova aliança. O português traduziu essa parte do hebraico aqui no capítulo 31, 33 para uma nova aliança, mas na verdade o que está lá no hebraico é Brit Hadashah, é renovação da aliança. É o que Yeshua falou, esta é a renovação da aliança no meu sangue. Por quê? Porque aqui no capítulo 31, no verso 33, ó, e eu farei uma renovação da aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então Deus vai, com a casa de Efraim, são essas duas varas, né? As duas varas. Então Deus faz essa renovação da aliança com Israel, né? Então isso aí está prefigurado aí, nós vamos ver que o próprio Yeshua vai trazer essa fala em Deuteronômio. Aí o tradutor aqui do português traduziu equivocadamente, né? Como muitos livros do Antigo Testamento, o livro de Lamentações é anônimo, mas a tradição aponta para Jeremias, que lamentou a respeito da cidade de Jerusalém e que amava seu povo, em 2 Crônicas, capítulo 35, 25. Vemos que Jeremias era treinado nesse tipo de literatura. Claro que nós sabemos que Baruque, ele vai também ser apontado como aquele que vai escrever Lamentações, né?
Então, Jeremias e o Novo Testamento, a gente finaliza por aqui, o livro do profeta Jeremias e Lamentações, Jeremias e Jesus, referências diretas, destruição da Babilônia, Jeremias capítulo 50, verso 32, Apocalipse 18, 5. Claro que está fazendo menção à Babilônia, não à Babilônia do período de Jeremias e Daniel, né, gente? Ali é uma outra figura de linguagem que Deus está usando ali para falar do sistema. Coração incircunciso de Israel, Jeremias 9, 27, Atos 7, 51. Obra do oleiro, Jeremias 18, Romanos capítulo 9, verso 20 e 24. E a renovação da aliança. Eu vou ler aqui esse Jeremias 31, vou ler a renovação da aliança. Vou ler, é a última citação mesmo, vou fazer a leitura aqui. Trinta e três. Vou ler a partir do verso 31 ao 33, diz assim, ó. Eis que dias vem, diz o Senhor, Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu interior e as escrevereis no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus ele vai fazer esta renovação da aliança, né? Antes estava na tábua de pedra e ia passar para a tábua do coração. No sentido de que a palavra ali não será, de que o mandamento não seria anulado. Então, como Israel anulou esse mandamento de Deus, a quebra da aliança não veio por Deus, veio pela parte de Israel. Então Deus vai restaurar esta aliança através de Yeshua. E aí a gente já conhece a história. Então que o Eterno abençoe a você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Em nome de Yeshua HaMashiach. Na próxima oportunidade nós estaremos de volta aí, permitindo o Eterno. Shalom, shalom, Lehitraot.